E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, vamos fazer mais um vídeo curioso. E aí depois o pessoal vai falar assim que eu tô colocando, arrumando pelo em ovos, chifre na cabeça de cavalo, caraminhola na cabeça de gente. Mas não é não, gente. É porque eu sou muito curioso, então eu fico assim indagando, entendeu? E principalmente questões bíblicas. E eu vejo que também tem pessoas da mesma forma. Agora, quando fui falar em dimensão Kairos e dimensão Cronos, muita gente se interessou, né? Da dimensão Kairos e de dimensão Cronos. Então, gente, eu resolvi falar mais um pouquinho sobre isso daí, porque, para ficar mais claro, porque Deus dá, se você observar, Ele dá sinais de que existem realmente formas diferentes de se passar o tempo, né? Na dimensão dele, né? Conforme eu falei no primeiro vídeo, né? Na dimensão Kairos, né? E nesse mundo natural que a gente vive, nesse universo material que a gente vive. Aqui o tempo é cronológico, igual eu falei, né? Cronos. E como começou isso? É, é, com que base eu tirei isso? Eu tirei não, a física tirou, né? De que o tempo é cronológico aqui nesse plano material. Ou seja, tem que necessariamente uma coisa vir atrás da outra, um desencadear de atos, né? De seguido, para se passar um tempo, né? Um determinado tempo. Foi na própria criação. Você vai em Gênesis lá, Deus já começa a dividir cronologicamente a ordem das coisas, a criação das coisas, do universo, né? Ele foi falando, verbalizando e foi criando o que a gente conhece como universo hoje, né? Primeira ordem lá, que haja luz, né? Aí teve o segundo ato, né? Que ele determinou, teve o terceiro, o quarto, o quinto, são 6 atos, né? 6 atos que ele... E na Bíblia fala que no sétimo ele descansou, embora a gente saiba que isso é uma figura de linguagem, né? Porque Deus não descansa, né? Isso tem que ter uma hermenêutica, né? Exegese, parece, que é uma corrente teológica que explica isso daí, que eu não vou aprofundar muito sobre isso daí não. O negócio, o interessante é saber que Deus, ele começou nesse mundo natural a criar as coisas cronologicamente, ou seja, um depois do outro. Teve um primeiro momento, um segundo momento, um terceiro momento. Cada momento ele foi criando algumas coisas, né, que compõem o universo. Ele criou, assim como nós, os anjos. Eu não sei se foi no segundo dia, ou no segundo intervalo, né? Segundo ato, ou no terceiro, não me recordo. Mas ele criou. A Bíblia fala que ele criou os anjos, o mundo espiritual, né? Ali, seres espirituais, os anjos, né? E ele falou, começou a dar um nome para os anjos de hierarquia superiores. A gente sabe que em questão da ordem dos anjos existe uma hierarquia, né? A Bíblia chama Satanás de querubim ungido, né? Que é um título, né? Para classificar a graduação dele, né? Devia ser a mais alta. Na segunda Bíblia fala, né? Para a pretensão que ele queria, né? De usurpar o trono. Então está exatamente nessa minha fala aí a questão, a minha dúvida. Porque na Bíblia fala que Satanás, Lúcifer, como ele era conhecido, né?
ele era, a Bíblia descreve que ele era perfeito e reto, até que se achou iniquidade nele, né? Então, a gente parte do princípio, se ele era perfeito, se ele era reto, ou seja, não vacilava, não andava fora dos desígnios de Deus, obediente, reto nos seus caminhos, diferente de nós, que somos pecaminosos por natureza, né? Os anjos não, os anjos têm a natureza advinda da perfeição, né? Diferente de nós. Então, se Lúcifer herdou uma natureza perfeita, que é a natureza angelical, né, e reta, como é que ele foi capaz de pensar que ele poderia ser igual ou maior do que Deus, que ele poderia ter um trono tão supremo, ou maior? Na Bíblia fala que ele erguerá um trono maior do que o de Deus. Mas ele não é perfeito, gente? Ele não era perfeito? Então é uma coisa que às vezes a gente traz a reflexão, porque nós que não somos perfeitos, nós somos pecaminosos, né? Nós somos frutos do pecado original, e a nossa mente é infinitamente inferior à dos anjos, porque não funciona na sua plenitude, né? Porque nós não estamos ainda na dimensão de Deus, não fizemos a passagem ainda para o mundo espiritual, onde alcançaremos, conforme eu expliquei, 100% da nossa potencialidade. Mesmo trabalhando a 10% da nossa potencialidade mental, nós concluímos que é impossível alguém postular o lugar de Deus. Agora imagina um anjo. E digo mais, como se não bastasse um anjo ser o maior de todos os anjos. Quer dizer, a tendência é dele ter mais sabedoria ainda, porque ele foi o primeiro, né? O mais perfeito, o mais belo. A Bíblia descreve ele assim. Se a gente, com a nossa mentalidade infinitamente inferior, a gente sabe que isso não é possível, um ser dessa magnitude, dessa sabedoria, né, dessa perfeição, como é que ele chegou a ter essa pretensão? Isso não entra na minha cabeça, entendeu? Então a gente sabe que na Bíblia nem tudo está escrito na Bíblia, a gente sabe disso, né? Que a Bíblia ela se reporta aos fatos que são o que Deus permite que nós saibamos, né? Mas deve ter acontecido muitas coisas ali que a gente não sabe, ou a gente nem tem a capacidade de entender do porquê que um ser perfeito pretendeu usurpar o trono de Deus, entendeu? Isso aqui no mundo natural a gente não consegue entender, né? E outra coisa, que você vê como é que é essa questão de mundo físico, mundo kairos, o tempo kairos e o tempo cronos já existia. Conforme Deus, uma prova da da onisciência de Deus, está nos próprios nomes dos anjos que Deus foi dando. Os principais lá, vamos lá, que a Bíblia fala, né? Pelo menos 3 deles a Bíblia cita, que é Rafael, Miguel e Gabriel, né? Se você analisar os nomes deles lá, e tinha o Lúcifer. Lúcifer provavelmente não era o nome dele, gente, porque Lúcifer, se você for ver, é um título, significa estrela do amanhã, entendeu? É um título, Lúcifer, né? É como se fosse assim, general, se eu estivesse chamando ele de general, entendeu? Então provavelmente ele devia ter um outro nome. Alguns falam em Samael, entendeu? Alguns aí eu já ouvi falar em Samael, alguma coisa assim, então ele devia ter algum outro nome, também parecido com esses aí. Mas teve o anjo lá, guerreiro lá, o anjo que fez
conteve aquele motim né, aquela revolta que Lúcifer criou no reino dos céus ali, que acabou gerando uma guerra. A primeira guerra que se tem notícia, né, foi a dos anjos, né, em que ele teve que expulsar Satanás lá do paraíso. Quem liderou o exército de Deus foi Miguel, o arcanjo Miguel. E Miguel é uma pergunta. O significado de Miguel, por incrível que pareça, é uma pergunta. Ele significa quem é como Deus? Ponto de interrogação. Quem é como Deus? Então eu já começo, vocês imaginam, né? Já devem me conhecer um pouco, eu já comecei a maquinar. Se na segunda, no terceiro ato, no segundo dia, no terceiro, Deus já começou a criar os anjos e já dá o nome dele, ele já criou os anjos dando nome para um anjo que é uma resposta para uma coisa que ia acontecer. Era, por exemplo, a guerra que Lúcifer deflagrou no céu foi por causa de inveja, né, e ciúmes. Ele queria a glória de Deus para ele, né? Ele estava interessado em usurpar a glória de Deus. E o nome Miguel é a resposta para ele, de Deus para ele. Quem é como Deus? A resposta é o quê? Ninguém. Ninguém é como Deus, porque Deus é único. Deus é um ser supremo, né? Então, Miguel não foi dado o nome de Miguel depois da guerra, né? O nome Miguel foi dado no momento em que os anjos foram criados. Então você vê como é que Deus é perfeito, gente, como é que Deus é onipresente. Ele já deu um nome, já sabendo que ia ter essa guerra, essa reviravolta, entendeu? Que ia ter esse conflito no céu, e já deu um nome para no momento que criou um anjo, um nome que é uma pergunta para o gerador do problema, que era Lúcifer. Uma espécie de pergunta e resposta ao mesmo tempo. Uma pergunta retórica, que a gente fala, que é uma pergunta que a pessoa já sabe a resposta. É como se estivesse dando um tapa na cara de Lúcifer. Quem é como Deus? Ninguém. Você quer ser como Deus? É tipo assim, você quer ser como Deus? Mas quem é como Deus? Quem é? Ninguém. Então você não pode querer usurpar uma coisa que ninguém consegue alcançar, que é o lugar de Deus. Porque ninguém é como Deus. Miguel é esse nome, né? Então, se você for pensar pela ordem cronológica, fica tudo embaralhado. Não dá para vira um negócio desarmônico. Por quê? Como é que ele foi dar um nome para um anjo criou o anjo em determinado momento, sendo que depois, sei lá quantos anos, pode ter sido milhares de anos depois que aconteceu a guerra, entendeu? Aí vai chamar aquilo de coincidência, do nome do anjo ser uma resposta para o anjo lá revoltado, lá, o causador do problema. Não pode ser. Por quê? Deus já deu o nome dele, porque Deus vive na dimensão Kairos, gente. Tudo acontece ao mesmo tempo. É passado, presente e futuro acontecendo ao mesmo tempo. Ele já sabia desde o início. Isso é mais uma prova de que Deus ele não extermina Satanás porque ele não quer. Porque, de certa forma, Satanás faz parte do plano da nossa redenção, para a nossa conversão, entendeu? É uma figura que tem que ter no tabuleiro, né? Para o plano de Deus, né? Para o plano de redenção de Deus. Tá, gente? Então isso é uma das questões aí que eu pesquei na Bíblia e gostaria de compartilhar com vocês, tá certo?
Se tiver mais alguma coisa que eu pescar na Bíblia ali e for interessante, eu gravo e coloco num outro vídeo para vocês. Até lá, fica o meu abraço aí e um beijo aí para todos vocês aí no coração, tá?